Querido irmão, querida irmã, à medida que caminhamos na jornada cristã, uma das lições mais poderosas que podemos aprender é a sabedoria do silêncio. Vivemos em um mundo agitado, onde as palavras muitas vezes são usadas de forma impulsiva, sem refletirmos sobre o impacto que elas têm em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Porém, a Bíblia nos ensina que o silêncio, muitas vezes, é uma forma de sabedoria divina que nos protege e nos fortalece espiritualmente. Em Eclesiastes 3:7, lemos: há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Deus nos concede a sabedoria para saber quando é hora de falar e quando é hora de ficar em silêncio. O silêncio não significa ausência de ação, mas a escolha deliberada de ouvir a voz de Deus e refletir antes de agir. Em Provérbios 17:27, a palavra de Deus nos instrui: quem possui o conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. O silêncio, portanto, não é apenas a ausência de palavras, mas uma postura de autocontrole e de intimidade com Deus que nos permite discernir sua vontade e guardar nossas palavras para que elas sejam sempre edificantes. Querido irmão, querida irmã, muitas vezes as bênçãos que Deus tem para nós são protegidas pelo silêncio. Quando falamos demais ou de maneira impulsiva, podemos abrir portas para mal-entendidos, fofocas ou até mesmo para a inveja e o ataque do inimigo. Em Tiago 1:21, somos aconselhados: meus amados irmãos, tenha cada um de vocês o cuidado de ser rápido para ouvir, lento para falar e lento para se irar. Esse conselho nos ensina que, ao praticarmos o silêncio e a paciência, podemos proteger nossas bênçãos e preservar a paz em nossos corações e em nossas relações. O silêncio também nos dá a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, em meio ao barulho da vida cotidiana, podemos nos distrair de sua presença e direção. No entanto, quando nos retiramos para um lugar de quietude, como Jesus fazia, somos capazes de ouvir com clareza o que Deus está dizendo. Em Salmos 46:10, o Senhor nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio nos ajuda a nos conectar com Deus de uma maneira profunda e pessoal, permitindo que Ele nos guie em cada passo que damos. Querido irmão, querida irmã, o silêncio também é uma forma de demonstrarmos confiança em Deus. Quando enfrentamos situações difíceis ou desafiadoras, podemos ser tentados a falar demais ou a buscar soluções humanas para os nossos problemas. Porém, a sabedoria divina nos ensina a confiar no Senhor e a descansar em sua providência. Em Êxodo 14:14, Moisés disse ao povo: o Senhor lutará por vocês, tão somente aquietem-se. Quando praticamos o silêncio, mostramos nossa confiança em que Deus tem o controle absoluto de todas as situações e que Ele nos defenderá e nos guiará em sua perfeita vontade. Além disso, o silêncio nos ensina a esperar pelo tempo de Deus. Em 1 Samuel 1:12-13, Ana, mãe de Samuel, orava em silêncio diante de Deus, confiando que Ele ouviria suas petições e lhe daria um filho. A oração silenciosa de Ana foi uma expressão de fé, paciência e confiança no Senhor, e Deus atendeu sua oração no momento perfeito. Quando permanecemos em silêncio e em oração, aguardamos pacientemente a resposta de Deus, sabendo que seu tempo é sempre o melhor. Querido irmão, querida irmã, o silêncio não significa passividade ou inatividade, mas uma escolha sábia de confiar em Deus, ouvir sua voz e agir de acordo com sua direção. Em Provérbios 2:6 está escrito: porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento.
Quando buscamos a sabedoria de Deus em silêncio, Ele nos revela seus planos e nos capacita a tomar decisões que nos conduzirão a uma vida abundante e cheia de bênçãos. Que possamos, como filhos de Deus, aprender a valorizar o silêncio e a sabedoria que Ele nos oferece. Ao praticarmos o silêncio, estamos permitindo que Deus trabalhe em nós e através de nós, protegendo nossas bênçãos e nos guiando em seu caminho de paz e sabedoria. Em 1 Pedro 3,4, Pedro nos exorta: seja, antes, o seu interior, o ser oculto do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O espírito manso e tranquilo, cultivado no silêncio, é algo que Deus valoriza profundamente, pois reflete sua paz e sua sabedoria em nossas vidas. Diga ao Senhor: Pai amado, obrigado por me ensinar a sabedoria do silêncio. Ajuda-me a ser lento para falar e rápido para ouvir a tua voz, que eu possa confiar em ti, descansar em tua providência e proteger as minhas bênçãos com um espírito manso e tranquilo. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, ao praticarmos o silêncio, estamos criando um espaço para que Deus fale conosco de maneira clara e profunda, que possamos crescer em sabedoria, paciência e confiança, protegendo as bênçãos que Ele tem preparado para nós. Querido irmão, querida irmã, ao refletirmos sobre a sabedoria do silêncio e sua importância para proteger nossas bênçãos, devemos compreender que esse silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas uma forma de viver em harmonia com a vontade de Deus. Em Provérbios 4:23, encontramos uma instrução poderosa. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O silêncio nos ajuda a guardar nosso coração e, ao mesmo tempo, a proteger nossa vida espiritual e emocional. Muitas vezes, as palavras que falamos ou ouvimos podem contaminar nosso coração e nos afastar da paz que Deus deseja para nós. O silêncio é um guardião da nossa paz interior, permitindo que nos conectemos com o Senhor de maneira mais profunda e verdadeira. Ao mantermos o silêncio, também aprendemos a respeitar os momentos de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, Ele nos chama a esperar e a confiar em seu tempo perfeito. Quando nos apressamos em falar ou agir, podemos perder a oportunidade de ver Deus trabalhando em nosso favor. Em Salmos 27:14, encontramos uma mensagem clara: espere pelo Senhor. Seja forte, coragem, espere pelo Senhor. O silêncio é uma expressão de confiança em que Deus está no controle, e Ele responderá no momento certo. Quando aprendemos a esperar com paciência e confiança, estamos permitindo que Deus complete sua obra em nossas vidas, sem interferir com nossos próprios impulsos. Além disso, o silêncio nos ajuda a fortalecer nosso relacionamento com Deus. Quando oramos em silêncio, nossa conversa com Deus se torna mais íntima e pessoal. Não estamos apenas expressando nossas necessidades ou desejos, mas nos colocando na posição de ouvintes, prontos para receber sua orientação e direção. Em Mateus 6,6, Jesus nos ensina: mas quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto, e o Pai, que vê em secreto, o recompensará. Ao orarmos em silêncio, longe das distrações, estamos criando um espaço especial, onde podemos ouvir a voz de Deus de forma clara e íntima. Ele está sempre pronto para nos falar, mas muitas vezes precisamos estar em silêncio para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Querido irmão, querida irmã, o silêncio também nos permite refletir sobre nossas próprias ações, pensamentos e atitudes. Em Salmo 139, versículo 23 a 24, o salmista clama:
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O silêncio nos dá o tempo necessário para examinar nosso coração e nossas intenções, permitindo que Deus nos revele áreas que precisam de transformação. Quando guardamos silêncio, estamos dispostos a ser moldados pela presença de Deus, permitindo que Ele nos purifique e nos conduza à sua vontade perfeita. Uma das maiores bênçãos do silêncio é a capacidade de encontrar descanso em Deus. Em Mateus 11:20 e 8-23, Jesus nos convida: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando aprendemos a permanecer em silêncio na presença de Deus, Ele nos concede descanso para nossas almas. O silêncio nos liberta do peso das preocupações e nos permite encontrar a paz que só Ele pode oferecer. Esse descanso não é apenas físico, mas profundo, tocando as áreas mais íntimas do nosso ser. Além disso, o silêncio também nos permite viver em harmonia com os outros. Em Tiago 1:21, a palavra nos instrui: Meus amados irmãos, tenha cada um de vocês o cuidado de ser rápido para ouvir, lento para falar e lento para se irar. Ao praticarmos o silêncio, aprendemos a ouvir os outros com mais atenção e compaixão. Muitas vezes, nossas palavras podem ferir ou gerar mal-entendidos, mas quando estamos dispostos a ouvir em silêncio, criamos um espaço para o entendimento e a reconciliação. O silêncio nos ensina a ser mais pacientes, mais compassivos e mais atentos às necessidades dos outros, refletindo o amor de Deus em nossos relacionamentos. Querido irmão, querida irmã, o silêncio também é um meio de proteção contra o orgulho e a arrogância. Quando falamos demais, muitas vezes podemos nos exibir ou dar a impressão de que sabemos mais do que realmente sabemos. O silêncio nos ensina humildade, pois reconhecemos que, sem a sabedoria de Deus, não somos nada. Em Provérbios 11:2, lemos: Quando vem o orgulho, vem a desonra, mas a sabedoria está com os humildes. O silêncio nos ajuda a manter o coração humilde, permitindo que Deus seja a nossa fonte de sabedoria e orientação. Diga ao Senhor: Pai Celestial, ajuda-me a encontrar sabedoria no silêncio. Ensina-me a ouvir Tua voz e a viver com um coração tranquilo e obediente. Que o silêncio me proteja, me guarde e me ajude a refletir a Tua paz e Tua sabedoria em tudo o que faço. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que possamos, a cada dia, aprender a valorizar o silêncio e a sabedoria que ele nos oferece. Quando praticamos o silêncio, estamos abrindo espaço para que Deus nos fale e nos molde, guiando-nos em sua perfeita vontade e protegendo as bênçãos que Ele tem preparado para nós. Querido irmão, querida irmã, ao considerarmos o poder do silêncio para proteger nossas bênçãos, é fundamental refletirmos sobre o impacto que nossas palavras têm em nossa vida espiritual. A Bíblia é clara ao nos ensinar sobre o poder da língua e como ela pode ser usada tanto para abençoar quanto para destruir. Em Provérbios 18:21, lemos: A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. As palavras que falamos têm o poder de moldar nossa realidade e influenciar a forma como vivemos. O silêncio, por sua vez, age como um protetor, nos impedindo de falar precipitadamente e nos ajudando a preservar o que é bom e puro em nossas vidas. Muitas vezes, em nossa vida cotidiana,
somos tentados a falar sem pensar, deixando que palavras de raiva, frustração ou impaciência saiam de nossa boca. No entanto, quando decidimos permanecer em silêncio, somos capazes de evitar os danos que palavras impensadas podem causar. O silêncio nos ajuda a manter a paz, tanto em nosso coração quanto nos nossos relacionamentos. Em Efésios 4:29, a palavra de Deus nos orienta: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O silêncio nos protege da tentação de falar coisas que poderiam prejudicar nossa paz e a paz dos outros. Querido irmão, querida irmã, o silêncio também nos ajuda a evitar o pecado da fofoca, algo que muitas vezes pode nos afastar da vontade de Deus. A fofoca pode destruir amizades, gerar desconfiança e criar divisões no corpo de Cristo. Quando falamos sobre os outros de maneira imprudente ou sem amor, estamos permitindo que o inimigo se aproveite de nossas palavras para espalhar discórdia. Em Provérbios 16:28, lemos: o homem perverso espalha a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O silêncio nos impede de cair nessa armadilha, preservando nossos relacionamentos e nos ajudando a viver de acordo com os princípios de paz e amor que Deus nos ensina. Além disso, o silêncio é uma forma de guardar nossa integridade. Em muitas situações, somos desafiados a defender nossa honra ou a justificar nossas ações. No entanto, a Bíblia nos ensina que em certos momentos a melhor resposta é o silêncio. Em 1 Pedro 2:23, vemos o exemplo de Jesus. Quando insultado, não revidava com insultos. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Mesmo quando somos injustiçados ou maltratados, o silêncio é uma maneira de confiar em Deus para cuidar da nossa honra. Ele é o nosso defensor e, ao mantermos o silêncio, demonstramos que confiamos em sua justiça e em seu perfeito controle sobre todas as coisas. Querido irmão, querida irmã, o silêncio também é um meio de fortalecer nossa confiança em Deus. Quando decidimos não falar impulsivamente ou de forma precipitada, estamos, na verdade, colocando nossa confiança em Deus para lidar com as situações de nossa vida. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo nos lembra das palavras de Jesus: a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O silêncio nos permite reconhecer que, em nossa fraqueza, Deus é suficiente. Quando calamos nossa boca e permitimos que Ele tenha a última palavra, estamos mostrando nossa confiança em sua sabedoria e poder. Às vezes, a maior sabedoria que podemos demonstrar é saber quando ficar em silêncio e esperar pela direção de Deus. Quando nos retiramos da pressão das circunstâncias e das expectativas dos outros, estamos criando espaço para ouvir a voz do Senhor e discernir o que Ele quer para nós. Em Salmos 62:5, o salmista diz: somente em Deus, pois, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. O silêncio nos ensina a esperar com paciência e confiança, sabendo que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não vemos imediatamente a resposta para nossas orações. Querido irmão, querida irmã, o silêncio também nos ajuda a preservar as bênçãos que Deus já nos deu. Quando falamos demais ou agimos sem sabedoria, podemos perder as bênçãos que Ele nos concedeu. O silêncio nos ensina a proteger o que é valioso e a manter um espírito de gratidão, aguardando com paciência o que Deus tem reservado para o futuro. Em Tiago 1:19, somos lembrados: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.
Quando praticamos o silêncio, estamos seguindo a sabedoria divina que nos guia para uma vida plena e abençoada. Diga ao Senhor: Senhor, ajuda-me a guardar o meu coração e as minhas palavras, que eu possa aprender a sabedoria do silêncio e a proteger as bênçãos que tu tens me dado. Dá-me discernimento para saber quando falar e quando ficar em silêncio, confiando sempre em tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que possamos viver com sabedoria, praticando o silêncio quando necessário e permitindo que Deus nos guie em todas as áreas de nossa vida. O silêncio não é apenas uma ausência de palavras, mas uma poderosa ferramenta espiritual que nos aproxima de Deus e nos ajuda a preservar a paz e as bênçãos em nossas vidas. Querido irmão, querida irmã, ao continuarmos nossa reflexão sobre o poder do silêncio para proteger nossas bênçãos, precisamos entender que o silêncio também nos prepara para receber as instruções e correções de Deus. Muitas vezes, somos tentados a falar rapidamente. Antes de terminar, quero incentivá-lo a compartilhar essa mensagem com alguém que precise de encorajamento hoje. Talvez você conheça alguém que está enfrentando desafios e precisa ser lembrado do amor e cuidado de Deus. Envie esta palavra. Deixe seu amém nos comentários e inscreva-se no canal Devocional do Dia para continuar recebendo mensagens que fortalecerão sua fé. Que Deus abençoe você abundantemente e faça deste dia um marco de paz e alegria em sua vida.